Olá, meus alunos, uma boa tarde para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, participativos, com saúde e ansiosos para que chegue logo o fim do ano, né? Que eu sei. Olhem só, essa semana nós daremos uma estudadinha diferente. Nós veremos diferentes formas de operar números racionais. Vocês sabem que o conjunto dos números racionais foi o terceiro conjunto que surgiu, né? Primeiro foi o natural, que são aqueles que vocês vivenciam desde o primeiro ano, talvez até na alfabetização, né? As sequências, as dezenas, o zero. E depois vieram os inteiros, que são os positivos, os negativos, o zero, e depois os números quebrados, as raízes exatas, as frações, além desses que já existiam. Então, tudo que existia antes dos números quebrados, que é assim que a gente chama, é uma das características dos números racionais, a gente chama assim números quebrados, já existiam esses outros, positivos, negativos e zero, então eles passaram a fazer parte dos racionais também. Certo? Então, todo número inteiro é racional, todo número natural é racional e inteiro, certo? Então, vamos lá dar uma olhadinha. A gente vai aprender as operações de formas diferentes. Eu coloquei bastante exemplo para a gente desenrolar aí. Olha só, relembrando só que são números naturais. Números naturais são os positivos, os negativos, as dízimas periódicas. Aí eu não coloquei por conta do espaço, mas as raízes exatas são números racionais, certo? As potências são números racionais. Então, esse conjunto é representado pela letra Q. É o símbolo Q. A gente diz letra que vocês são acostumados a letra, mas é símbolo. A simbologia desse conjunto é Q e é expresso dessa forma. Os números racionais são x, tal que x é igual a A sobre B, ou seja, todo número fracionário, onde A pertence ao conjunto dos números inteiros e também pertence ao conjunto Z arterístico. Esses Z arterísticos são os números inteiros menos o zero, tá? O número B, ele é qualquer número inteiro menos o zero. Deixa eu pausar aqui que eu vou... Ai, fui espirrar, gente, certo? Então, Z arterísticos são os números positivos, negativos, menos o zero. E é o nosso B aí da nossa fração, tá? Então, é possível realizar as 4 operações com os números racionais. Entre essas operações, a gente pode destacar, eu coloquei as 4 operações, só que são 6 operações fundamentais da aritmética, tá certo? A gente tem a adição, subtração, multiplicação, divisão, mas temos também a potenciação e a radiciação, que são as operações opostas. São 6 operações fundamentais. E lá no final, acredito eu que eu tenha colocado a potenciação, tá? Das dízimas. Vamos aqui. Quais são as operações que a gente pode realizar? Deixa eu ampliar aqui para conseguir ler. A gente pode realizar soma, subtração, multiplicação e divisão de dízimas periódicas, potenciação e radiciação de números racionais, que aí já são as duas outras operações que vocês vivenciam no ensino fundamental 2, soma de 2 ou mais frações, soma de 2 ou mais números decimais, subtração de 2 ou mais frações, subtração de 2 ou mais números decimais, multiplicação de frações, multiplicação de números decimais, divisão de 2 ou mais frações, divisão de 2 ou mais números decimais, e aí ainda existem muitas outras. Eu coloquei só algumas das que vocês já vivenciam, certo? Olha só, aqui eu coloquei explicando cada uma dessas que está aqui relacionada, tá certo? Olha só, e mostrei diferentes estratégias nas que é possível. Soma de 2 ou mais frações. Para somarmos, gente, 2 ou mais frações, é necessário que o denominador dessas frações seja o mesmo, tá certo? Porque aí a gente vai para a propriedade das frações cujo denominador é igual. A gente repete o denominador e soma apenas os numeradores, simplificando a fração resultante, se for possível, certo? Então, não sendo igual esses denominadores,
a gente tem que torná-lo unificado. No lugar de 2, ou 3, ou 4, ou 5 denominadores, a gente unifica, torna um único denominador, que é aquele número comum a todas as frações envolvidas no processo somatório. Certo? E essa unificação de denominadores só é possível por meio do cálculo do MMC, do menor múltiplo comum. Então, aqui temos alguns exemplos. Olha, eu tenho uma fração 1/2 mais 2/3 mais 4. Todos os denominadores são diferentes, é 2, 3 e 1. Então, para que eu possa somar essas frações aí, eu vou ter que embaixo, o denominador, o número de baixo, 2, 3 e 1, tornar um só. Então, na sala de aula, eu ensino uma técnica que é uma técnica que eu desenvolvi, que é muito bem-vinda na resolução dessas frações, que foge do MMC. Aqui eu vou explicar a técnica didática, tá certo? Mas falando, eu vou explicar a minha técnica, que eu também adoto ela em sala de aula para vocês escolherem a mais fácil. Mas eu não posso deixar de dar a forma didática, tá certo? Então, olha, pelo cálculo do MMC, que é o primeiro processo para unificar o denominador, você faz o seguinte: você decompõe os números 2, 3 e 1. 2, 3 e 1, que é 4 sobre 1 aí, aqui, ó. 2, 3 e 1. Decompor, vocês sabem que é começar a dividir esses três números pelo menor número que existe, que é comum a eles. Tipo, 2, 3 e 1 pode ser dividido por 2. O menor número aí que vai dividir é 2, porque o 1 divide todos e vai dar sempre eles. 2 dividido por 2, 1. Nenhum dos que sobraram dá por 2, então são repetidos. Vamos agora para o número seguinte a 2, que é 3. 3 dividido para 3, 1. O 1, como já é a menor forma fracionária de um número, é a menor forma inteira, é 1 sobre 1, ele é repetido. Então, temos aqui como divisão, como múltiplos, quero dizer, 2 e 3. Então, a gente multiplica isso daí. 2 vezes 3 dá, ó, 6. Então, 6 vem para cá. No lugar de 2, 3 e 1, fica 6, um único denominador. E agora, a gente realiza o processo de resolução da fração. Não é 6 aqui? 6. Você vai dividir pelo denominador da primeira fração. Você esquece que existem essas outras, 2/3 e 4. Você cobre elas. Fica só a fração aqui, 1/2. Lá embaixo não era 6 no denominador, então tu divide com o denominador da fração que tu tá trabalhando. O resultado tu multiplica com a de cima. Então, ó, 2 dividido para 3, 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 1, tá aqui, ó, 3, estão vendo? Agora, vamos fazer com a fração do meio. 6 dividido para 3, 2. E 2 vezes 2, que é o numerador, 4. 6 dividido para 1, que 4 não tem número aqui na fração inicial, mas todo número é dividido por 1, subentendido. Então, 6 dividido para 1, 6. 6 vezes 4, 24. Então, isso daqui, ó, isso daqui não existe mais. Você pode até riscar, apagar do seu cálculo. Já foi resolvido e isso daí resultou nisso. Então, é isso daqui que eu vou resolver agora. O 6, como é o único denominador, ele é repetido. E assim, a gente soma esses numeradores para tornar único também. 3 e 4, 7. 7 com 24, 31. E está aí o nosso resultado da soma dessas três frações. Certo? Bom, vamos aqui. Soma de 2 ou mais números decimais. Na soma, gente, de 2 ou mais números decimais, a gente monta o algoritmo da adição. O algoritmo é o que nós chamamos de armar a continha, certo? Só que a gente tem que ficar atento. Quando se trata de números decimais, a gente tem que igualar as casas decimais. E também as partes inteiras desse número envolvido aí no processo somatório, tá? Para isso, a gente coloca sempre vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Tipo, se eu for somar 1,2, um inteiro e 2 décimos, mais 1,15, eu vou colocar 1,2
mais 1,15 na adição, na montagem da conta, vírgula eu começo primeiro. Eu ponho vírgula sobre vírgula e depois saio distribuindo os números de acordo com a sua parte inteira e sua parte decimal. Vamos olhar aqui o exemplo, ó. Aqui, ó. Coloquei esse exemplo aqui. 2,7 mais 1,63. 2 inteiros e 57 centésimos, mais 1 inteiro e 63 centésimos, certo? Então, a gente monta o algoritmo, que é isso daqui, sempre, ó, estão vendo aqui, vírgula abaixo de vírgula. Quando você põe a vírgula, aí você começa, lá, ó, é 2, aqui é 57, aí põe. Embaixo é 1 e aqui 63, e aí fica o número de forma igual, distribuída, dividida. Aí a gente começa a somar, vocês sabem somar, né? Não é possível. Sempre pelo lado direito, da direita para o lado esquerdo. Então, 7 e 3, 10, 6 e 6, 12, 3 e 1, 4. Certo? É assim que a gente soma. Tanto faz com 2, com 3, com infinitos números. Mas a gente também pode somar os números decimais por meio de frações. É outra estratégia. Nossa, tá muito complicado, eu não consigo resolver assim. Eu acho mais fácil trabalhar com fração. Então, tu pega esse decimal aí. Todo decimal não surgiu de uma fração, né, da divisão de uma fração, de um número A sobre B. Então, você escreve ele novamente na forma de fração e resolve pelo processo de adição de duas frações, que foi o primeiro que a gente viu. Olha lá, aqui eu coloquei o mesmo exemplo. 2,57 e 1,63. Então, 2,57, você tira a vírgula, apague essa vírgula, fica o número 257. Sobre é o traço da fração. Quantos números havia aí após essa vírgula? Havia 1, então coloca sobre 10. Haviam 2 números, coloca sobre 100. Haviam 3 números, coloca sobre 1000. E assim por diante. Quantas casas decimais tiver o teu número, vai ser 10 ou 100 ou 1000, vai ser a quantidade de zeros desse denominador, tá certo? Então, fica 257 sobre 100. O 100 ficou lá embaixo, mas é sobre 100. Aqui, tirando a vírgula desse 1,63, fica 163 sobre 100, porque havia 2 números após a vírgula. Aí, bem, não ficou igual? Não é 100 e 100 o denominador? Então, é o igual, é unificado. Você põe um único 100 e soma 257 com 163, tá? Vai dar 420 sobre 100. E aí, tu vai e divide. Para dividir pelo 100, se for necessário, tu ou se pode simplificar ou pode dividir. Isso é deslocar a vírgula para a direita, certo? Para a esquerda, perdão, gente. Aqui, ó. Subtração de duas ou mais frações. Para subtrair, é o mesmo processo de adicionar. A diferença é que, no lugar de somar aqui, ó, vai ter o sinal de menos, o sinal de diferença. Mas é o mesmo processo, vocês têm que calcular o MMC, ó, tá vendo? 5/3 menos 3/4 menos 2 é o mesmo processo, ó, do MMC, tá vendo? Mesmo processo. Mesma tática de divisão, coloquei aqui, ó, mesma tática de divisão e multiplicação para dar esse, e no lugar de somar, tu subtrai. Não tem o que fazer, aí não, é igual o da adição, no lugar de somar, subtrai. Tá bom? Número decimal, mesmo esquema. A subtração, tu coloca vírgula abaixo de vírgula e realiza ali as subtrações que tiver que serem feitas. Do mesmo modo, se quiser fazer na forma de fração, você escreve o número na forma de fração e subtrai. Igual o último exemplo que a gente viu, tá? Agora, para a gente multiplicar frações. Olha, na multiplicação de fração, a gente segue à risca a seguinte regra. Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador, tá certo? Então, o número de cima com o número de cima são multiplicados. O número de baixo com o número de baixo são multiplicados. É assim que eu digo a vocês em sala, tá certo? Então, aqui eu tenho duas frações. Ó, tenho 3 sétimos e 6 quartos. Eu vou multiplicar numerador com numerador, 3 vezes 6, e o denominador com o outro, 4 vezes 7, 28, ó, 18 sobre 28. Estão vendo aqui, ó? 3 vezes 6 e 7 vezes 4, que vai dar 18 sobre 28 avos.
Nesse caso, é uma fração redutiva e tu reduz a fração, tá certo? 18 e 28 dá para dividir por 2, porque ambos são pares, que dá 9/14, tá bom? Na multiplicação de dois números decimais, aí requer uma atençãozinha. Para a gente multiplicar número decimal, não tem essa regrinha de vírgula abaixo de vírgula, tá certo? Só que tu vais multiplicar normalmente a multiplicação por 2, por 3, por 4 números e esquece que existe a vírgula. Multiplica normal. Quando tiver lá teu resultado já somadinho, aí você conta as casas decimais dos dois números envolvidos no processo multiplicativo, nesse produto aí. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho 2,4 vezes 1,2. Então, a gente vai multiplicar normalmente. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Vamos para o outro lado. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Então, baixo 8. Aqui tá montado errado, porque eu pus o 24 embaixo. Peraí. A gente baixa esse 8, que não tem nada abaixo. 4 com mais 4 dá 8. E baixo 2, que não tem nada. Dá 2,88. Beleza. 2 deu 288. Tu multiplica sem se preocupar com essa vírgula. Como é que você vai saber onde vai ficar essa vírgula aí? Só é você contar as casas decimais que tem, ó. Tem uma em cima e uma embaixo. São duas casas decimais, então. Então, tu vai lá pro teu resultado, deu 288, e conta dois números da direita para a esquerda. 1, 2. Pronto, põe a vírgula ali. Então, 2,88. É muito fácil multiplicar, tá certo? Também pode ser resolvido transformando na fração, né? Eu acho muito mais fácil o deslocamento de vírgula. Aqui está explicando como vocês fazem para multiplicar transformando na fração. Transforma na fração e multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, tá certo? Já para dividir, deve-se ter atenção. A divisão de fração só tem mesmo nome de divisão. Na verdade, não se faz divisão aí. É um processo multiplicativo também. Só que tem uma regrinha a ser seguida. Para dividir, tu não vai, tipo, 13... Aqui no meu exemplo, ó, 13 e 9. Estão vendo? Tu não vai dividir 13 por 9. 13 é dividido pelo seu denominador, que é 7. Então, é 13 dividido para 7. 9 não vai ser o divisor de 13. 9 é, na verdade, o número a ser dividido pelo denominador 2. Então, na divisão, tu vais fazer uma multiplicação cruzada, os meios por extremos, é assim que a gente chama. Ou ainda pela regra didática, que é multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. A primeira é 13 sétimos, a segunda é 9 meios. Então, tu pega a segunda fração e inverte ela. No lugar de ficar 9 meios, fica 2 nonos, tá? Aqui invertido. E aí, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Bom, esse processo aí é o didático. Dá para fazer de uma forma mais direta, como eu já falei, fazendo meios por extremos, ó. 13 vezes 2, sempre de cima para baixo. 13 vezes 2, 26, aí é o numerador. E 9 vezes 7, 63, ó. Tá vendo aí? E só é agora simplificar a fração se der para simplificar, tá certo? Ela não dá lei irredutível. De cima é par, de baixo é ímpar. Não é nem por isso, é porque não dá para dividir por 2, por 3. Não há um divisor comum entre eles, tá bom? Pronto. Aqui são, como é que se diz? Divisão de 2 ou mais números decimais. Ensinando a dividir número decimal. Um tabu isso daí, gente. Então, olha, para dividir números decimais, montando o algoritmo, realmente é complicado, gente. 1,23 dividido para 0,5. Primeiro, para que a gente consiga dividir, a gente tem que igualar as casas decimais para torná-los inteiros, certo? Né? Você monta a continha, põe o traço lá da divisão, aí você vê que aqui tem duas casas decimais, lá só tem uma, tem que igualar essas casas, então, para lá ficar igual aqui, tem que colocar um 0, porque só falta um número para inteirar. Então, é bem chatinho. Tem um processo muito mais fácil da gente fazer essa divisão aí, sem necessitar essa transformação do decimal para o inteiro. É tu transformar o decimal para o fracionário e realizar a divisão de duas frações
por essa tática que foi aprendida aqui, ó, divisão de duas ou mais frações, que é só multiplicar os meios por extremos. Então, olha, você tem 1,23. Isso na forma de fração fica o quê? 123 sobre 100, né? Você tira a vírgula, fica 123. Tinha dois números, então, sobre 100. Dividido para 0,5. Tira a vírgula, fica 5 sobre 10, porque só tem uma casa decimal. Só um minuto. Então, ficou 123 sobre 100. Aqui, deixa eu mostrar aqui. 123. Aqui eu mostrei esse processo que eu disse que é de igualar as casas decimais. Aqui eu fiz, ó, ensinando a transformar na fração. Deixa eu mostrar aqui, ó, 123 sobre 100 e 10 e 5 sobre 10. Aí você multiplica meios por extremos. 123 vezes 10 dá 1.230 e 5 vezes 100 dá 500. Ou faz os meios por extremos, que é o processo didático. Tá aqui, ó, 1.230 e 500. Aí agora só é dividir 1.230 por 500, que vai dar o 2,46. A divisão, vocês sabem, vocês aprenderam lá no primário, no fundamental. Tá bom? Soma e subtração, multiplicação e divisão de dízimas periódicas. Para somar duas dízimas ou mais periódicas, a gente sempre obedece aquele caso de vírgula abaixo de vírgula e pronto, isso é sair somando. O mesmo vale para a subtração, tá certo? Vai dar a soma de dois infinitos, vai dar um outro infinito. A subtração de dois infinitos ou mais vai dar outro infinito, tá certo? Então, bem, deixa eu ver se já coloquei aqui no exercício para vocês. Tem um exercíciozinho. Eu quero a resposta, tá, gente? O cálculo, quero dizer. Eu quero o cálculo de todos, tá bom? Um beijo, eu aguardo as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus.